Olá, boa tarde. Meu nome é Ana Clara e faço parte da Juventude Veluz. E hoje estamos aqui com o nosso palestrante de hoje, Otávio. Seja muito bem-vindo, Otávio. Obrigado. E vamos fazer algumas perguntas hoje. Vamos lá para a primeira. Como a doutrina espírita interpreta os milagres do Evangelho? São considerados eventos sobrenaturais ou tem outra explicação? Não diria que são eventos sobrenaturais, né? Muito do que se atribuía a eventos sobrenaturais quando a gente não tinha parte do conhecimento. Hoje a gente já tem essas mensagens exatamente interpretadas pelo Evangelho, que faz com que a gente entenda que tudo aquilo que acontecia, ou tudo aquilo que aconteceu, serve de reflexão para que a gente possa fazer a construção da nossa caminhada atual. Então, ou seja, como no exemplo do cego, né? Quando o Cristo se aproxima dele, ele diz: você acredita que eu posso fazer isso, né? Que eu posso fazer isso? Então, ele cria aquela conexão espiritual. Por quê? Porque essa sintonia, ela gera essa força, né, que vai fazer essa transformação. Então, ele não é que o Cristo ele operava, mas ele fazia com que o socorrido, o alcançado, ele pudesse, né, chegar junto e entender que ele também manifestar a sua vontade como ele desejava. E hoje, após o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a oportunidade de ter isso de uma maneira muito mais clara, porque não fica restrita somente à leitura fria, né, do Evangelho, mas a gente já traz essa oportunidade da vivência e de reconhecer aquilo que é necessário diante daqueles eventos. Segundo a visão espírita, Jesus realizava curas e outros milagres através de que tipo de força ou energia? E sobre a visão espírita, né, a gente fala aqui que tem a parte da leitura espírita, que ele diz aqui, domínio de fluidos da natureza, autoridade moral elevadíssima e controle das forças naturais. Por quê? Porque a gente já vê nas obras, né, que a natureza espiritual, ela influencia a material. Então o Cristo, quando ele esteve entre nós, ele era a energia mais elevada, né? Era o ser, o espírito mais elevado até aquele momento, e durante séculos ainda se perpetua, né, essa presença. Então a simples presença do Cristo diante daqueles, né, espíritos e seres tão inferiores já fazia com que aquilo pudesse ser operado, como a gente comentou na questão anterior, naquela conexão que se criava, né, na sintonia da fé e da conexão com a força de transformação que o Cristo trazia. A doutrina espírita acredita que os milagres do Evangelho são exclusivos de Jesus ou podem ser reproduzidos por outras pessoas. Os milagres do Evangelho, né, falados no Evangelho, eles foram realizados pelo Cristo, né, como está posto lá no Cristo. Mas a gente compreende que, à medida que a gente reconhece que a verdade ela liberta e que o conhecimento transforma, que nós sejamos detentores daquela força superior e daquela energia vital superior que o Cristo tinha, mas que nós somos capazes de operar, né, esses milagres e essas transformações a partir das nossas próprias reflexões e das nossas compreensões, daquilo que no momento era dúvida e que passa a ser certeza, né, da transformação do entendimento, de que eu tinha uma conduta que não era extremamente positiva e que eu desejo que ela se transforme. Então, aqueles milagres foram atribuídos ao Cristo e são exclusividade do Cristo. Mas são os milagres que nós podemos realizar, são os milagres cotidianos, né, das nossas existências, do auxílio aos nossos irmãos, né, realizando o nosso processo individual de evolução e reconhecendo a nossa posição necessária, né, e cada vez mais necessária para que a gente possa contribuir com o progresso universal. Então, assim, é importante que a gente tenha essa consciência de que não os chamados milagres, mas as transformações cotidianas que são imprescindíveis para que a gente possa avançar no processo, reconhecendo aquilo que era inferior, a necessidade que eu tenho a partir daquele reconhecimento e da transformação que é necessária para que eu consiga chegar lá. A gente usa ainda hoje, né, do movimento espírita, e isso é importante que os jovens tenham conhecimento disso para que isso não se perpetue,
a gente se alimenta muitas vezes de situações de conforto interior, né, de conforto interno, para quê? Para que eu aceite a minha própria dor, para que eu aceite aquele processo que eu estou passando, mas eu não reconheço a necessidade como um todo. Eu não observo ao meu redor, eu não observo o que acontece à minha volta, o que acontece com as pessoas à minha volta a partir de uma escolha equivocada que surge a partir de mim, né? Então nós precisamos nos fortalecer desses movimentos, entender o que se opera, né? Naquele tempo, o que era que se operava? Era a opressão de um sistema estatal, né, de um governo dominante, que dominava aquelas pessoas e que não desejava que ninguém viesse a questionar. E é o que acontecia. Quando Cristo chegou, foi isso que aconteceu. Quando ele entrou em Jerusalém no domingo de Ramos, ele entrou acompanhado por todos aqueles que se sentiam excluídos ou inferiorizados diante daquele sistema. E que aquele movimento, né, daquela, entre aspas, rebelião, né, aquela manifestação, mostrou aqueles poderosos que a sociedade da época ela não estava mais satisfeita com aquele modelo e que precisava se transformar. E é isso que nós temos que fazer hoje, porque se somos o passado em forma de presente, o que é que nós queremos encontrar quando a gente retornar aqui? Então, quando eu retornar, eu vou encontrar o mundo que eu construo hoje, né? Então, estou com vocês aqui, que a gente convive na juventude, tem um diálogo próximo, todo mundo. Uma hora vocês vão tomar esse movimento, e se Deus quiser que se apropriem, tomem, porque a minha geração não recebeu de ninguém. Nós chegamos lá, né, e nos posicionamos e buscamos, né, o trabalho, independente de qual trabalho seja. Palestrando por acaso, né? Mas a gente se coloca como trabalhador. E é importante que exista uma juventude, que exista a evangelização infantil, para que um dia a gente possa agir de uma maneira diferente e não da mesma forma, né? Se limitando ou limitando o nosso próprio, limitando os movimentos e levando as reflexões até o ponto que todo mundo deseja e não avançando até onde é necessário. É importante que a gente possa avançar, que a gente possa transpor os limites, né? Transpor as divisas, né? E expandir as fronteiras do conhecimento, né, para que a gente possa se apropriar desse momento, e é muito importante que vocês façam isso. Também acho muito necessário. De que forma os milagres do Evangelho são vistos como exemplos dos ensinamentos espirituais ou da doutrina, na doutrina espírita? Os ensinamentos de que forma os milagres... Vou repetir. De que forma os milagres do Evangelho são vistos como exemplos de ensinamentos espirituais na doutrina espírita? Os milagres, eles são ensinamento constante, né? Porque quando a gente, voltando ao exemplo do cego, quando o Cristo pergunta, você acredita que eu posso fazer isso? Né? Levando ao exemplo da tempestade no barco, quando ele diz lá, homens de pouca fé, né? E que aqueles passam a refletir a partir daquelas palavras do Cristo, como na ressurreição de Lázaro, né? Quando o Cristo leva aquela mensagem para que nós pudéssemos compreender, há mais de 2000 anos atrás, que a vida não se encerrava no túmulo, né? Então os ensinamentos, eles são muitos, né? E traz para nós, na doutrina espírita, a possibilidade dessa reflexão constante. Entender que os processos, eles são contínuos e que eles não param e que eles estão em constante evolução. A gente segue compreendendo, não é reinterpretando, é sentindo de uma maneira diferente. Porque quando a gente abre o Evangelho, eu posso abrir o Evangelho durante 10 dias ao acaso e cair na mesma página. E durante 10 dias diferentes, eu tenho uma interpretação diferente, eu tenho uma percepção diferente, aquilo me alcançar de uma forma diferente. Então, que esses milagres, eles nos alcancem sempre da forma que seja necessária e que nos seja merecida naquele momento. No momento que nós estamos passando, às vezes não achamos que passamos por um momento de tanta tribulação, né? Estamos mais fortalecidos, mais robustecidos. No outro momento, aquela tempestade ali, que vem ali, você escuta, né? Eu nem mencionei na palestra, mas eu tenho anotado para lembrar, tem uma música linda que eu acho que tem um louvor que ele canta, faz Acalma o Meu Coração, né? Que é de Anderson Freire, que ele faz Acalma o Meu Coração, pronto. Então, quando a gente fala das tempestades, e a gente fala de acalmar, do que é que o Cristo dizia, o que é que o Cristo quis dizer quando ele questionou aqueles discípulos que estavam no barco. Ele não questionou só eles, ele questiona a todos nós, todos os dias. Então, que a gente possa seguir sendo questionado pelo Cristo e decidindo o que é que quais são as tempestades que nós acalmamos.
quais são os mortos que nós temos que ressuscitar, né? Quais são as cegueiras que nós temos que tornar visíveis, quais são os impedimentos de caminhada que nós temos que nos colocar diante e caminhar. E tão importante e muito oportuno sempre para que a gente possa fazer, né? Dividir o pão. Entender que eu posso ter o maior pão do mundo e que se eu não divido ele, eu vou estar saciado sozinho, enquanto tantos têm necessidade de um pão à minha volta. Então a gente sempre pode olhar para frente e entender que a gente pode realizar aquilo que parece pequeno aos olhos de tanto, né? De tantos, mas aos olhos dele é tanto diante dos pequenos. Então que a gente acredite sempre nessa possibilidade e entender que sempre ele vai prover e vai fazer com que a gente enxergue os lugares que nós temos que caminhar, né? E as forças que nós temos que reunir para seguir em frente e não desistir nunca. Muito obrigada pelas palavras maravilhosas. E gostaria de pedir para você deixar uma mensagem para os jovens que nos assistem. É uma mensagem que ela parece repetitiva das outras vezes que nós conversamos, mas é uma mensagem que ela é muito constante, que eu escuto muito na comunicação com os irmãos espirituais, que ela diz: não desista. Independente das pessoas, que as pessoas digam que vocês não são capazes, que vocês não vão conseguir, não desistam, sigam em frente, plantando os seus sonhos, regando essas sementes, fazendo com que elas folheçam, floresçam e frutifiquem ontem, hoje e sempre. O solo ele é sempre fértil. Muitas vezes somos nós, né, os jardineiros, que não estamos preparados para ele. Então que nós não possamos desistir nunca daquilo que seja a nossa missão e que seja o nosso compromisso. É isso. Muito obrigada. Deixem um like. Muito obrigada novamente a você, Obrigado. Otávio. E deixem um like, se inscrevam no canal. E até o próximo. Tchau, tchau.